Uma boa noite a todos. Estamos aqui com o Luiz. Meu nome é Luiz Fernando. Se você pode dizer algo sobre o período histórico que nasceu a política? A política vai vir no surgimento do pensamento humano, né? Se a gente for recorrer em documentos históricos, que eu percebi que tem alguns historiadores aqui, de 7.000 antes de Cristo a 15.000 antes de Cristo. Então, a política ela vai centralizar na convivência humana. Então, quando uma pessoa se dispôs, né, a estar numa roda de bate-papo, para discutir o seu dia a dia, aí sim vem a palavra político, politeia, né, convivência e assim por diante. Você acha que o político deve ser adepto a qual ou quais religiões? Quando a gente vai recordar os primeiros filósofos a falar sobre a política, ou se formos ver no pensamento hoje em dia, o político ele tem que ter aquele pensamento politeia, né? Ou seja, aquele que nunca vai se fechar pela sua só religião, mas que tem um pensamento mais aberto, no sentido que em ambas partes tenha democracia. Então, se existe democracia dentro de várias religiões, dentro daquela política do ser daquela pessoa, ali vai existir a verdadeira política, onde um respeita um com o outro. Na sua opinião, se o político age de má fé, ele comete uma imoralidade, deve ser retirado da política? Nem tanto. Existem leis que vai prever ou oportunidades que o homem tem para se conscientizar daquilo que ele faz, né? Quando estudamos a filosofia, estudamos questionamento. Então, vai se dizer mais ou menos o quê? O homem, quando ele nasce, né? Uma criança, quando ele nasce, ele já é político. Então ele aprende a mentir, ele aprende a fazer coisa errada dentro de casa. Então, aquela criança que mentiu, aquela criança que fez algo errado, ele deve morrer, deve ter algo errado com ele? Não. Deve ter outras oportunidades que ele possa fruir para ele crescer na vida. Então, existem oportunidades na vida que a política faz você conviver com as pessoas, que chamamos essas oportunidades de leis, né, que devem ser respeitadas. Na filosofia, a gente coloca essas leis como ética. O político, ele deve sim seguir uma religião ou não? Então, aí vai contradizer aquilo que a gente questionou agora na pergunta. Se eu for fazer de má fé a minha religião em cima da política, eu estou indo contra a lei, contra a ética, eu estou sendo imoral. Então é mais fácil eu abrir minha mente e centralizar em todas as religiões do que, né, centralizar só a minha. Mas qual religião ele deve prevalecer? Aí vem a escolha de cada um seguir a sua ética. Dentro da família, precisa ter política? No âmbito familiar, aquilo que eu falei, a criança ela nasce, como diz os grandes filósofos, pedagogos, né, e assim por diante, se fizeram licenciatura, a criança nasce com um papel em branco. Ele vai aprendendo ao seu desenvolvimento. Como que ele vai nascer como um ser político? Dentro de casa. Então, a partir do momento que os pais fazem algo de errado, as crianças vão aprender isso. Então, a política não seria um partido, ok? Partidário é uma coisa, político é outro. Político é quando eu faço algo em cima de ética, em cima de lei, que prevê aquela consciência que eu tenho. Então, por exemplo, a convivência, né? Então, a política dentro de uma família é preciso. A partir do momento que a política não ocorre dentro de uma família, aí vai acontecer aquilo que a Jéssica, a gente respondeu, né? Questionou. A imoralidade, o desrespeito com os mais velhos, né? Então, aonde está a política? Num ato de eu conviver com o outro respeitar e ouvir. A partir do momento que não existe isso, existe a imoralidade. E você acha assim, quem faz política deve ter características morais, assim, de admiração perante os demais ou perante a sociedade? Em 50%, sim, né? Então, se a gente for recorrer aos gregos antigos, as pessoas que sabiam falar mais, as pessoas que tinham conhecimento a mais, eram as pessoas que eram ricas em conhecimento, ao mesmo tempo eram ricas dentro da cidade.
Se vamos ver a história da política, uma pessoa só poderia ser político, poderia ser presidente, governador, à frente da política em si, das leis, aquelas pessoas que tinham conhecimento. Tá, mas aquela pessoa que nasceu pobre, não tem conhecimento, vai um dia ser político? Posso dizer que isso vai ser muito difícil de acontecer. Então, pode ocorrer o quê? Se a gente for recordar Thomas Hobbes, todos os filósofos antigos das políticas vão falar assim: a pessoa que vai assumir uma política tem que ter um status dentro do seu contexto histórico, né? Aquilo que eu fiz, a consciência que eu fiz, mas ao mesmo tempo o seu conhecimento é racional. O que eu vou fazer? Né? Eu preciso de algo que vai centralizar todo mundo e mostrar para todo mundo que eu tenho poder. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, queira que não. Ele precisa de um status, mas ao mesmo tempo ele precisa caminhar e avançar mais no dia a dia. Para se fazer política, você acha que existe algum requisito de personalidade? Sim. Aqui a gente vai entrar agora em outro conceito, partidário, né, em si. Então, se eu quero fazer política dentro da minha casa, eu preciso de um partidário, preciso fazer um partido. Ah, mas o que é partido, teoricamente falando, dentro da filosofia, na história, no documento em si? Partido é quando eu quero desejar algo ao outro. Ah, você vai fazer isso, mas precisa ter isso. Um partido. Quem são as pessoas que estão por detrás daquilo que você está falando? Quem é você, primeiramente, né? O que você quer diante da sua política, do seu partido? Aí, da sua resposta, você consegue criar uma política num pensamento humano, um conhecimento humano de cada pessoa. Na sua concepção, o que é fazer política para você? Fazer política seria uma troca, né? Uma troca de convivência. Em relação ao indivíduo que quer uma ascensão na política, você acha que ele tem que ser de uma família importante, ou ele deve ter um cargo social, ou não pobre coitado, né? Mas uma pessoa simples, humilde, ela consegue ascensão na política? O político deve ter uma pessoa que tenha conhecimento máximo. Quando a gente fala conhecimento máximo, tem que ter melhores faculdades, vamos dizer assim, tem que ter um histórico de educação avançado, tem que ter, né, um engajamento, status de vida também boa. Então, uma pessoa pobre, infeliz em si, teoricamente, não chegaria numa presidência. Pensando nesse sentido, né? De que o político ele deve ter um bom contato e sim contar com contatos sociais, né? Com relações sociais. Quais características você acha que um político precisa ter, né? Falando em questão de fala, discurso, até mesmo na questão religiosa que a Jéssica tocou, né? Ele tem que ter algumas faculdades como um complemento. Então, a primeira faculdade seria filosofia. Ah, mas por que a filosofia? Porque na filosofia você consegue questionar o verdadeiro argumento, né? É na filosofia que eu consigo ver qual é o falso, quem está falando errado, quem não está falando. É na filosofia que a gente consegue ver tudo. O próprio professor falou, aquele político, aquela pessoa que quer se tornar político um dia, né, direito em si por diante, ele tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Ou seja, saber falar, saber argumentar, ter conhecimento na ponta da língua. Porque se um dia for uma pessoa questionar, você sabe voltar, né? Claro, hoje, pela democracia que a gente tem, né? A monarquia, democracia com monarquia que a gente tem aqui no Brasil. Vamos recordar esses dois patamares juntos. Hoje a gente não tem um filósofo por detrás. Então, por isso que hoje, né, desde, claro, de 10, 15 anos atrás, toda a questão política da prefeitura, ou prefeito, presidente, assim por diante, está caindo o nível. E todos que dizem que é filósofo, mas não é filósofo. Peço desculpa, né, aos historiadores em si. Para ser filósofo, tem que ter a filosofia realmente. Quem não faz filosofia tem graus baixos da filosofia e nunca pode ser político e nem ter direito. A nossa sociedade é muito visual, né? Então, nós tivemos, há alguns anos atrás, um político que eu vou usar de exemplo, né, o Enéas, que alguns consideravam sábio,
mas outros não, né? Alguns por realmente conhecer os argumentos e concordar, outros não, e outros até mesmo pela aparência dele, né? Que não demonstrava ser uma pessoa sábia. Você acha então que um político ele precisa aparentar conhecimento, aparentar um certo nível de riqueza ou alguns traços que convençam as pessoas disso? Quando a gente fala de pessoas por detrás, quando vê, né, a sua personalidade, suas características dentro da política, seria um gancho a mais de de me convencer que ele é verdadeiro. Entre uma pessoa que aparece de um dia para o outro e uma pessoa que já tem um gancho histórico com o rei lá, o príncipe e assim por diante, é mais fácil o príncipe me convencer do que uma pessoa qualquer. O que você pensa em relação à saída das pessoas dessa caixinha que o nosso país vive, que é o partidarismo, né? Como que a gente pode fazer para cativar as pessoas a pensar além disso, né? Além de dois polos que ficam ali presos brigando, a levar as pessoas a refletirem além disso, da riqueza que é a política, né? E daquilo que ela nos traz. Primeiramente por palestras, né, aulas. Se a gente for ver, vamos recorrer aí para saber sobre a política, estudar sobre a política, é algo fácil. Então a gente meio que coloca no YouTube ou na internet, sim. Então a gente precisa conhecer e ter conhecimentos e caminhos que chegam ao que é política. As escolas, não somente particulares, mas também públicas em si, né, todas, trabalharem esse conceito de política de um modo que as crianças possam argumentar. Ser filósofo no primeiro e segundo grau dentro da escola. Como disse Epicuro, né? Não sois por demais jovens para lidar com a filosofia, nem por demais velhos, né? Bom, então nós agradecemos por essa entrevista. Eu que agradeço.